Sintonia no Bem, uma iniciativa do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Goiás, para o mundo. Onde quer que esteja, você está muito bem acompanhado. Sintonia no Bem, divulgando o Espiritismo com amor. A partir de agora, na Web Rádio Sintonia do Bem, acompanhe coisas do cotidiano, abordando assuntos do dia a dia, discutindo sempre à luz do Espiritismo. A apresentação dos comunicadores, Rodrigo Franco e Carvalho Filho. Sejam bem-vindos. Muito boa tarde, estamos de volta com o nosso programa Coisas do Cotidiano. Nesse dia 6 de maio de 2020, nosso 12º programa do ano, numa tarde chuvosa, bastante gostosa, com promessa de frio chegando. E hoje o assunto é pais e os novos desafios da educação dos filhos. Você já pode mandar suas perguntas, dúvidas, sugestões para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou diretamente para o telefone aqui no nosso estúdio, no 64 3014 4009. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito prazer o nosso companheiro amigo Cristiano. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Carvalho. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da nossa querida web rádio Sintonia no Bem. Saibam que é um prazer imenso participar junto com vocês aqui desse programa que traz tantos esclarecimentos, né? Falando sempre com uma linguagem acessível a todos, falando sobre o cotidiano, as dificuldades e desafios dessa nossa existência. Então é um prazer muito grande, Carvalho, obrigado pelo convite, deixando um abraço ao nosso amigo Claudinho, sempre fazendo tudo acontecer. Valeu. Boa tarde, Claudinho. Boa tarde. Claudinho de máscara ali, macacão de plástico, parecendo um astronauta. E é bom que se diga que nós estamos aqui no estúdio, tomando os devidos cuidados, tanto é que, mais uma vez, o Rodrigo está em casa, porque o nosso estúdio é pequeno e nós precisamos que ele não fique muito cheio, mantendo a distância mínima, porque é preocupação de todos nós para o não contágio da Covid-19. O nosso programa está sendo, como sempre, transmitido pela Rádio Sintonia no Bem e retransmitindo pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, o Centro Espírita Casa do Caminho de Jataí, o Centro Espírita Mansão do Caminho de Quirinópolis, o Allan Kardec de Mineiros, o Lar Espíritas Forças do Amor de Jataí e a Livraria Espírita Allan Kardec também de Jataí. Como é de praxe, nós vamos fazer a nossa oração inicial e vamos convidar o nosso amigo Cristiano para proferir a nossa prece inicial. Então vamos aproveitar este momento, acalmando os nossos corações, acalmando a nossa mente, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso irmão Jesus, rogando que todos os amigos espirituais, guias e mentores desta casa, deste trabalho, estejam presentes conosco nesse momento, trazendo toda a proteção, toda a luz, todo o esclarecimento e intuição necessários. Todos nós estamos passando por momentos de muita angústia, alguns de muito sofrimento, de muita dor, com a perda de entes queridos. Todos nós temos a consciência de tudo isso, mas também temos que confiar em Deus e em toda a providência divina e aprender com todos esses acontecimentos. Aprender sobre a fragilidade do nosso corpo físico, mas também ter a certeza da grandiosidade da nossa alma imortal. Que tenhamos fé, tudo passará. Jesus está conosco e sempre permanecerá ao nosso lado. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de divulgar essa doutrina do Cristo. Fique sempre conosco.
Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Anotou o Espírito Emmanuel. De todas as associações na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa que a constituição da família. Essa colocação do benfeitor ressalta a grandiosidade da formação familiar para o desenvolvimento da sociedade humana, assim como para a educação do espírito imortal, reconhecendo na família a associação terrena concedida por Deus como oportunidade de aprendizado e crescimento em ambiente seguro e protegido. A vivência em família permite o despertamento das centelhas divinas latentes em cada criatura, quando conta como componente principal o amor. Este que vai construir desde a relação do casal, que servirá de exemplo fundamental aos filhos, até as relações saudáveis entre os demais componentes, ecoando em toda a sociedade. Viver harmoniosamente em família não exigirá de ninguém elevados requisitos de reconhecimento e de conhecimento, pois, consoante a afirmativa de Santo Agostinho, aspas, a tarefa não é tão difícil quanto vos pareça ser, não exige o saber do mundo, podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio, fecha aspas. A família, portanto, é o convite do Criador ao exercício do amor, o amor maternal, paternal, filial, que em breve se tornará o tão almejado amor universal. No entanto, no mundo atual, são muitos desafios que envolvem a família, sejam eles a tecnologia, a mídia, os vícios, o materialismo, entre outros, convidando sobretudo os pais a uma educação disciplinada e contínua, inicialmente de si mesmos, para somente depois terem base moral para educar os filhos. O problema maior é que nem todos estão dispostos a fazer isto, e o resultado é o abalo constante nas bases das famílias, refletindo diretamente na sociedade. Por isso, iniciamos o nosso programa de hoje uma discussão de diversos temas que envolvem a família dentro desse mês de maio, tradicionalmente reservado aqui pelo Centro Espírita Allan Kardec, para os assuntos que envolvem essa instituição divina na Terra. E hoje nós vamos discutir justamente esses desafios que surgem para os pais. Cristiano, é nítido e notório que uma nova geração está chegando e, obviamente, apresenta valores distintos dos até então vigentes. Nós podemos afirmar que eles chegaram para mudar os paradigmas da educação em família? Carvalho, é muito importante, eu acho que essa colocação que você fez inicialmente, com toda essa mensagem, deixa muito claro para nós a importância da família, principalmente dentro da doutrina espírita. Eu considero que nós temos 3 grandes santuários enquanto encarnados. O primeiro desse santuário é o nosso corpo, o que proporciona a nós a possibilidade de aqui estarmos, interagindo com outros seres, utilizando todo esse planeta que nós temos e fazendo com que esse corpo possa durar o máximo possível. Então esse é um santuário que deve ser muito bem cuidado. O nosso segundo santuário já envolve a vida coletiva, uma necessidade da espécie humana para o seu crescimento moral, crescimento espiritual. E é a família, a nossa primeira escola. É ali que nós temos os nossos maiores desafios. Já dizia Chico Xavier, viver é muito fácil, conviver é a grande dificuldade. E a gente está sendo convidado a isso nesse momento, principalmente. Exatamente. E por fim nós temos o terceiro santuário, este planeta divino, um planeta criado de uma forma magnífica, com interações e com funcionamento extremamente perfeitos para que nós estivéssemos aqui. Sabemos que alterações mínimas da distância da Lua ou da distância do Sol já seria impossível a vida humana neste planeta, demonstrando a misericórdia de Deus para que aqui nós pudéssemos desenvolver todo esse nosso aprendizado. Só que nós também temos que entender que os espíritos
viventes no momento enquanto encarnados são espíritos milenares. São espíritos que trazem uma bagagem muito ampla de conhecimento, de, muitas vezes, perturbações, vivências, sofrimentos. E quando a gente pensa na família que nós constituímos enquanto encarnados hoje, para os pais, isso é uma incógnita muito grande. Eu não sei ao certo quem é meu filho. Isso espiritualmente falando. Aquele espírito que está à minha frente... É um espírito velho, embora no corpo de uma criança. Exatamente. E que às vezes é mais antigo do que o pai. Isso é algo que a gente tem que ter em mente de uma forma muito clara. Então, quando a gente pensa assim, dentro desse questionamento que você fez, você falou que os valores que essa juventude, que esses espíritos estão trazendo agora, são valores muito distintos do que se tinha. Lógico. Isso é algo muito óbvio dentro de todo o processo evolutivo. Faz parte da evolução. Faz parte da evolução. Né? Se a gente pensa numa escala secular, isso mudou significativamente. O problema agora é que essa mudança ela aconteceu em questões de décadas. O que antes eram séculos, aconteceu em décadas. Só para o nosso ouvinte sintonizar, é importante a gente entender que a grande família chamada humanidade habita todo o universo. E que a sociedade que habita a Terra, ela é exercitada na convivência numa célula máter, como diz Joana de Ângeles, que é a própria família. Então, dentro de casa, nós exercitamos a convivência em sociedade. E a convivência em sociedade nos vai exercitar para a convivência na humanidade terráquea, terrena, para que no futuro possamos fazer parte da grande família universal. Não só a convivência, né? Mas treinar a base de tudo, o amor. É impossível eu amar a humanidade ou amar a quem está fora da minha família se eu não consigo amar aquele que está ao meu lado. Por isso, a família como sendo um santuário sagrado do início dessa caminhada enquanto encarnados. É ali que todas as bases morais, a base mesmo de toda a construção será alicerçada. Se ali dentro eu não consigo melhorar todo esse meu desenvolvimento, principalmente moral, eu estarei distante ainda dessa comunhão com a humanidade. Mas ainda dentro desse ponto, é muito claro, nós temos que ter muito claro que esses espíritos que aqui hoje estão chegando no planeta, podemos falar neste novo milênio, nesse período de transição, são espíritos que, em sua maioria, já carregam uma bagagem muito maior do que a própria bagagem nossa. Sim, e aqui eu já te pergunto uma coisa, como pai, porque é bom que se diga para os nossos ouvintes que você é pai, você é evangelizador infantil e de adolescentes, então tem uma certa bagagem. Você como pai, como evangelizador, qual seria, na sua opinião, os maiores desafios frente a esse mundo onde as nossas crianças estão trazendo para dentro de casa uma convivência paralela com as redes sociais? Carvalho, aqui tem um ponto que a gente tem que colocar de maneira muito incisiva. Você destacou que eu sou pai, mas eu não deixo de ser filho. A educação que eu tive enquanto filho é a base que eu tenho para educar enquanto pai. E você falou de maneira muito fundamental, porque muitas vezes vem daí o despreparo dos pais, porque vindo de uma família despreparada, como vão ter conhecimento para educar os próprios filhos? E é exatamente isso que eu quero deixar muito claro aqui. Hoje eu consigo perceber quanta dificuldade existiu na relação comigo e com os meus pais, né? Posso colocar, às vezes, principalmente com o meu pai, e o quanto que eu não preciso seguir esta ideia de uma educação, muitas vezes, aonde a pressão, a cobrança, ela se sobrepõe sobre outros pontos. E o que fica claro, né, dentro dessa parte dos maiores desafios, isso para mim é uma coisa sem dúvida nenhuma, se chama aproximação. As tecnologias que nós temos hoje em todo o mundo gerou algo incrível,
que foi a aproximação das distâncias. Só que onde menos a gente precisava dessa aproximação de distâncias, por estar tão próximo, não aconteceu. Nos distanciou. Dentro das famílias, o que nós vemos hoje é um distanciamento gerado pelas tecnologias. Quando a gente fala tecnologia, a gente envolve tudo. É televisão, é internet, é telefone celular, é tablet. São todas essas ferramentas que nos colocam em um mundo e nos afastam das pessoas que são a base para a nossa construção enquanto seres encarnados. Então, a aproximação é algo interessante. Outro ponto, a confiança que devemos ter em nossos filhos. A partir do momento que eu olho para aquele filho meu, para aquela filha minha, para aquela criança, e eu vejo nele um espírito imortal e milenar, e olho para mim enquanto um espírito imperfeito, tentando exemplificar coisas boas, para que essa educação possa ser aproximada, eu posso gerar exemplos solidificantes ali, seria fantástico. Mas o problema é que muitas vezes nós nos fechamos, porque eu sou o pai, eu sou o mais velho aqui, eu sei mais do que você, porque eu só vejo a instantaneidade da vida corpórea. Eu não consigo enxergar a existência imortal. O alcance do espírito. Viver que aquele espírito que está ali, ele às vezes é muito superior a mim, moralmente falando. E quem sou eu para falar com ele de uma forma, tentando ser superior, sendo que eu não sou superior, moralmente falando, dentro de uma escala imortal. Por isso que no enunciado teve uma parte lá que falava que o desafio da educação, ela começa principalmente pela autoeducação dos pais, para que eles tenham condição de poder passar aquilo. É interessante observar, Cristiano, que o Espírito Camilo disse que, apesar da mudança dos tempos, o jeito de educar nunca mudou. A gente sabe que desde Platão existe a reclamação de que meus filhos não me obedecem, quer dizer, os pais reclamam que os filhos não obedecem os pais. Agora, pegando um gancho nisso aí, você acha que essa diferença de gerações, essa diferença de entendimento que você acabou de falar, essa diferença de valores entre as gerações e as idades, ela sempre vai ser um empecilho na educação dos pais com os filhos, na convivência, ou isso tende a diminuir com o tempo, com a evolução do planeta? Carvalho, então, pegando esta pergunta com o que a gente estava falando antes, eu acredito que essa aproximação, eu acredito que a confiança que você gera no seu filho, eu acredito que quando você está disposto a educar, que quando você fala assim, não, esse é meu papel, eu assumi esse compromisso perante toda a espiritualidade de vir enquanto pai e auxiliar em todo esse processo de desenvolvimento desse espírito, daquele e daquele outro. Só que a grande questão é, qual o tempo que você está disposto a oferecer ao seu filho para que isso aconteça? Essa desobediência que surge, ela não é, vamos dizer assim, nada gratuita. É algo muito natural, né? Tem uma cena do filme do Divaldo que me marcou muito e que a gente pode pensar dentro desse processo de educação. Porque educação, eu acredito muito que a família está presente ali, mas nós somos educados o tempo todo. A doutrina nos educa de uma forma que é perfeita, porque ela nos dá toda a liberdade necessária para eu poder fazer o que eu quiser da minha vida. E te orienta com as consequências. Só que me mostra que a verdadeira liberdade não é essa que eu busco. É a liberdade consciencial. Porque a lei está dentro da minha cabeça. E a partir do momento que eu consigo identificar essa lei, fica tranquilo. E essa cena é o seguinte, Divaldo ainda estava no início do entendimento, né, do que era a doutrina, e foi levado a uma reunião de desobsessão. E um espírito, né, muito endurecido ainda, obsidiando o médium, começou a falar que não ia sair, que não ia abandonar aquele irmão. E o esclarecedor chega e começa a falar com ele. Você tem que abandonar. E o espírito imediatamente se volta para esse esclarecedor e fala, quem é você? Quem é você para falar assim comigo? Você faz isso, faz aquilo e faz aquilo. Quem é você? Uma outra médium que estava ao lado vem com o coração
jorrando amor para todos os lados e consegue tocar aquele espírito endurecido. E duas frases deste momento são extremamente marcantes, porque fala assim: entendeu? Não é a palavra, é a autoridade moral. Não é a altura da voz, é o tamanho do amor. É impossível eu pensar em educação dos meus filhos se não tiver isso claro na cabeça dos pais. Vamos abaixar o nosso orgulho, vamos abaixar o nosso egoísmo, vamos entender que nós estamos tratando com espíritos na mesma condição do que nós, se não mais adiantados do que nós. E vamos entender que esses espíritos merecem amor. Não é a altura da voz que eu vou falar com ele, é o tamanho do amor que eu vou exemplificar para ele. E aí você chega num ponto importante. Porque, infelizmente, nós vemos até hoje um modelo de educação totalmente ultrapassado, onde muitos pais partem daquela premissa: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E nós podemos ver nesse modelo, Cristiano, de educação, às vezes, talvez, uma causa, entre tantas, da depressão de jovens e adolescentes. O que você acha disso? Carvalho, isso é muito claro também nesse ponto de vista. Por quê? Pelo seguinte, a partir do momento que a minha referência, né? Deixa eu só tentar localizar aqui que só faz um resuminho outra vez, Carvalho. É essa questão. Olha só, eu tenho uma analogia que esclarece um pouco esse ponto, Carvalho. Pensa comigo aqui. Na escola, a gente sofre uma situação muito comparada com essa pergunta que você fez, né? Eu sempre falo o seguinte: nós temos uma escola que o modelo dela é do século XIX. A estrutura da escola, o funcionamento dela é do século XIX. Nós temos professores do século XX. No meu caso, por exemplo, eu sou um professor e eu sou do século XX. Toda a minha formação é baseada nisso. E eu tenho agora o quê? E eu tenho agora alunos que são do século XXI. Ou seja, a diferença entre tudo isso é secular. Isso na família é muito nítido. É muito nítido, né? Então, por exemplo, nós tivemos toda uma educação na década de 70, 80, que era uma educação completamente diferenciada do que a gente vê hoje. Então, quando a gente falou lá no comecinho, os valores que foram colocados ali são valores que aonde era quase embutido ali em nós aqui dessa forma, e você não poderia mudar daquilo, né? Eu não esqueço, por exemplo... Era imposto. Eu não esqueço às vezes que eu tentei questionar algo do meu pai. O resultado disso era o cantinho da boca sangrando, porque era imediato, não tinha nem o que falar, eu não podia nem abrir a boca. Então, quer dizer, isso ensinou muita coisa, mas nós sabemos hoje que não é por aí o caminho, né? E isso é muito interessante da gente ver. Então, esse processo de amadurecimento e de transformação social e diretamente na família, isso é muito comum. Só que nós, adultos, temos que nos preparar muito para essa parte. Outra vez eu destaco, orgulho e vaidade, que são a mãe e pai de todos os demais vícios. Eu acredito que tudo que nasce de vício dentro do nosso planeta vem de orgulho e de egoísmo. Nós temos que começar a observar isso em nós, pais, para que isso não possa ser refletido lá nos filhos. E o melhor de tudo, que você falou, não adianta eu falar e não exemplificar. Não vivenciar. Não vivenciar. Então, os conflitos vão estar diretamente relacionados a isso. O pai pode falar 1000 vezes uma coisa, mas ele faz outra. Quando a gente pensa na questão da tecnologia. E por falar em conflitos, você que é evangelizador, com toda certeza nas aulinhas de evangelização já deve ter ouvido reclamações de crianças sobre o fato de os pais não as ouvirem. Muitos pais, infelizmente, vivem muito bem para atender às necessidades do mundo,
mas eles não são capazes de entender as necessidades dos filhos. No seu entendimento, Cristiano, esse período de pandemia, onde as famílias são, de certa maneira, obrigadas ao convívio mais próximo, isso poderia favorecer uma maior aproximação entre pais e filhos, ou isso poderia ser uma questão maior de conflitos? Carvalho, a espiritualidade, ela pensa muito além do que nós. Planejamento é a longo prazo, né? Quando a gente lê, por exemplo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente lembra que enquanto tudo lá em Portugal acontecendo ainda, as primeiras navegações nem tinham iniciado, todo o planejamento para o Brasil já estava desenhado. Abre só um parênteses, que eu acho que é uma informação importante, a título de ilustração, sem querer cortar seu raciocínio. Eu estou preparando a palestra de domingo aqui no Allan Kardec, vai ser transmitido, e que, embora eu ainda não tenha o tema, eu vou falar sobre família, jovens e suicídio. A gente vai fazer um link sobre essa situação atual muito séria. E entre algumas fontes que eu estou buscando de pesquisa, eu estou lendo, depois da morte de Leon Denis, um livro que foi escrito, se não me falha a memória, em 1869. E a parte que ele fala de educação, parece que ele foi escrito ontem. É impressionante o termo me fugiu, esse progressismo que a doutrina espírita apresenta, principalmente na área da educação. Desculpa, e isso fica claro, né? Demonstrando exatamente o que nós falamos. A espiritualidade, a gente imagina uma situação de pandemia dessa. Essa pandemia ela já estava organizada e planejada há muitos anos. Isso é um aprendizado que nós não conseguimos medir. Ainda o alcance. O alcance e o que isso vai gerar na sociedade como um todo. E não tenham dúvida que a quarentena, né, este isolamento que todos nós estamos sendo submetidos, uns mais, outros menos, é quase que exclusivamente para ajustes familiares. O problema é, Carvalho, nem todos estão aptos a isto. Nem todos estão aptos, nesta condição, a gerar essa aproximação tão importante, tão necessária nesse momento. E só para ilustrar também o tamanho da amorosidade divina, principalmente no tocante da preparação do que a humanidade tem para passar dentro do seu grau de amadurecimento, e tirando por base a última mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele fala que foi muito melhor uma pandemia do que uma guerra. Muita gente fala assim, não, porque a gente tem que ficar recluso dentro de casa, porque o meu negócio não está indo para frente, porque eu não estou vendendo nem nada. Se a gente for estudar os conflitos, as guerras que abalaram o mundo, e que de certa maneira tiveram a mesma didática, o mesmo valor didático dessa pandemia, se nós estivéssemos no meio de um grande conflito nuclear ou de uma grande guerra mundial, estaríamos reclusos da mesma maneira, só que com medo, em pavor e escondidos. Não tinha comércio funcionando, as famílias estariam destroçadas. Então, como nós já passamos desse ponto, dessa necessidade, pela amorosidade vem o vírus, que traz quase que, segundo a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, vai trazer praticamente o mesmo efeito, sem, no entanto, nos trazer tanta dor. Por isso que eu acho que é importante nós avaliarmos isto. Sem dúvida, mas e aí dentro desse ponto, né, dentro dessa pergunta especificamente, convívio não é fácil. Dentro da família carnal, da família física, que é importante a gente pontuar rapidamente. Nós temos uma família espiritual, que são laços extremamente fortes, duradouros. De afinidade e amor. De afinidade, né, laços seculares, aí, milenares, se for. Diferente da família carnal, que muitas vezes são ajustes que devem ser quase que obrigatoriamente feitos. Laços de conflitos. Laços de conflitos. Os nossos familiares, muitas vezes, foram inimigos mortais. São espíritos que há tempos estamos tendo chance de nos aproximar. Então, nesse momento onde nós somos obrigados a estar muito mais próximos, por mais difícil que seja essa situação, se esforce para isso. Ali dentro dessa situação de convívio, eu tenho certeza de uma coisa: ali todos vão se conhecer um pouco mais.
Você pode ser o que você quiser, só que dentro da sua casa você é você. Ali dentro as máscaras caem, porque ali, com a intimidade, com a proximidade, você age como você realmente é, com todas as suas imperfeições e todos os seus vícios. Gaste um tempinho fazendo essa observação. Gaste um tempo olhando para você e percebendo onde estão os principais pontos que devem ser melhorados. Isso não é fácil, isso é doloroso, mas é a partir daí que você começa a olhar com mais compaixão e amor aos seus filhos, à sua esposa, a todos aqueles que vivem ao seu lado dentro da casa. E é a partir daí que a família começa a fazer sentido, porque ela só está ali para nos melhorarmos. Pode não ser os melhores espíritos que estão ao seu lado, mas são aqueles que vão fazer com que você se torne melhor. Joana de Ângeles fala, eu posso não ter a família que eu queria, mas eu tenho a família que eu necessito para o meu critério. Eu anotei aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, que fala exatamente isso que você disse agora. Aspas. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Ponto. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto, o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. No entanto, Cristiano, o que infelizmente nós vemos em grande parte dos lares são pais dando maus exemplos, sendo ausentes ou às vezes negligenciando o papel de pai e de mãe no tocante à educação e, paradoxalmente, buscando receitas de bolo para resolver os problemas, os conflitos naturais dos filhos. É o que a gente mais ouve, né? Ah, como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo aquilo? O que você acha que a doutrina espírita pode auxiliar nesses casos? Então, Carvalho, nós já pontuamos algumas coisas dentro disso daí, e eu vou reforçar a questão de quão disposto eu estou a assumir a missão de ser pai e de ser mãe. Isso não veio por acaso. Por mais que você acredite que aquela gravidez que você não queria aconteceu, isso não veio por acaso. E agora nós temos em nossas mãos espíritos em desenvolvimento num corpo carnal, uma vida, e que eu preciso participar ativamente e decisivamente disso. Por quê? Porque eu serei cobrado disso mais tarde. Agora, qual o tempo que eu estou disposto a investir nisso? Carvalho, isso não é fácil. Eu falo por experiência própria, por todas as dificuldades que eu tenho de demonstrar e de estar efetivamente participando de todo esse processo. Às vezes a gente tem uma dificuldade dessa comunicação. Às vezes eu não consigo uma comunicação efetiva com o meu filho para demonstrar todo aquele amor e tudo. Só que eu posso fazer muito bem exemplificando. Exemplificando e mostrando para ele que outros caminhos existem, a não ser aqueles que ele tem contato o tempo todo. Não é reprimindo este filho, não é fazendo com que ele não tenha contato com coisas que eu vou ensiná-lo, mas sim a partir do meu exemplo. Essa exemplificação, ela só vai acontecer com aquilo que você falou, Carvalho, com a educação nossa. Autoeducação. Autoeducação. Então, vamos pensar na situação que nós vivemos. Eu sou pai, mas eu também sou filho, com grandes problemas ainda nessa família onde eu nasci. Só que agora eu preciso educar, sendo que eu não me eduquei totalmente ainda, então eu estou em um processo de educação de um outro espírito, sendo que eu preciso muito mais, às vezes, dessa minha autoeducação. Então não é fácil, não é simples, mas quanto que eu quero me dedicar a isso? Quanto que eu vou investir nesse amor e nessa vontade de que aquele espírito possa ser um espírito bom? E aqui a gente vai entrar num campo minado, por assim dizer. Pelo menos para mim, Cristiano, foi lamentável ver a onda de lives que ocorreram durante o período de reclusão social, onde algumas ditas celebridades, que patrocinadas pela indústria cervejeira e usando seus nomes
para uma grande jogada de marketing que visava transferir o consumo dos bares, justamente fechados por esse isolamento, para dentro das salas e quartos das residências, invadiram milhões de lares pelo Brasil afora, dando péssimos exemplos de como não se comportar, mas que acabaram induzindo principalmente os jovens ao uso excessivo do álcool. A gente viu muito cantor que começou sóbrio no final da live, estava caindo de bêbado, dando vexame, e muita gente achando aquilo bonito, porque era a celebridade fazendo, né? A doutrina nos elucida sobre os perigos que envolvem o uso do álcool, principalmente, e principalmente dentro de casa. São questões relacionadas aos vícios, aos dramas oriundos do alcoolismo, às doenças e chegando inclusive ao suicídio indireto. Na sua opinião, tem como ser espírita e fazer uso do álcool? Em outras palavras, tem como ser espírita apenas dentro do centro, mas levar uma vida totalmente diferente da sociedade, dentro de casa? Carvalho, realmente é um assunto delicado, é um assunto que envolve muitas questões. Eu já destaquei aqui que um dos pontos que mais atrai, mas também um dos pontos que mais afasta simpatizantes e pessoas da casa espírita é essa falsa liberdade que o espiritismo nos oferece. Por que falsa liberdade? O espiritismo, diferente de várias outras religiões, ele não coloca para você nenhum obstáculo, nenhuma proibição. Em outras palavras, dentro do espiritismo não existe não pode isso, não pode aquilo, pecado isso, é pecado aquilo. Exatamente. Então essa liberdade, ela existe, né? Ninguém vai te cobrar nada, ninguém vai te forçar a nada. Só que ao mesmo tempo, com o processo de educação moral, de transformação interior, de reforma íntima, começa a surgir dentro de nós essa questão da liberdade consciencial. Quer dizer, a minha consciência é que vai me impor os limites de liberdade onde eu devo ou não ir. Só que estamos em um planeta de provas e expiações. Por isso, por si só, já nos coloca como espíritos imperfeitos, de uma gradação gigantesca, mas espíritos imperfeitos. Temos alguns espíritos de luz, com certeza, que já passaram por aqui, deixando exemplos magníficos para nos exemplificar. Só que isso tudo nos coloca nessa condição de inferioridade. E isso tem que ser muito bem trabalhado. Mais uma vez, quando é citado as lives, a internet e tal, tem uma coisa que é muito interessante da gente pensar. Eu vou citar o nosso exemplo lá. Assim, essas lives, por exemplo, nem passaram perto. Em outras palavras, existem, mas eu tenho a liberdade de escolher o que eu quero assistir. Isso, exato. Só que isso não é tão simples. Por quê? Porque o jovem, ele vai buscar aquilo. Mas ele vai buscar aquilo baseado em quê? Muitas vezes a gente fala, o meu filho não larga do celular, o que eu faço? Eu não sei o que fazer mais. Ô, gente, eles já cresceram dentro disso. Não é novidade para ele. É novidade para nós. Peraí, mãe, pai, você larga o celular? Ou quando o filho vem falar com você, quando quer brincar, quando quer jogar alguma coisa, o celular está na sua mão? Qual o exemplo que você acha que ele vai ver? É o exemplo de sentar, estudar, de ver um documentário, de ler um livro bom? Voltamos ao assunto da autoeducação. Exatamente. Então, assim, eu acho que é muito complicado a gente falar, se uma pessoa bebe, se uma pessoa briga na rua, se uma pessoa tem uma alimentação mal, ela é espírita ou não? O espírita é aquele que consegue trabalhar muito na sua transformação interior, independente das situações que ele expõe. Só que a partir do momento que você participa da educação, por exemplo, a gente tem um grupo de mocidade que chega em reuniões presenciais aqui com 35 jovens. 35 jovens que estão rodando, que estão bebendo, Qual que é o trabalho que nós vamos fazer com ele? É um trabalho, aberto, vamos conversar abertamente, vamos falar o que eles estão sentindo, o que está levando eles a isso, por que eles estão buscando isso. Então, acho que é muito além de situações pontuais, mas sim uma educação, autoeducação e esse trabalho. O pastor protestante americano Carl Rogers, e teólogo, ele disse que o evangelho é estilo de vida.
de certa maneira, ele fala o que Kardec disse sobre ser espírita. Ser espírita não é você ir no centro, assistir palestra, tomar passe, água fluidificada. Ser espírita é vivenciar o evangelho. Kardec falou, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende em domar as suas más inclinações, sendo hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. E isso se faz muito necessário nesse momento. Sem dúvida nenhuma. Muita gente entra para o espiritismo, mas o espiritismo não entra na pessoa, né? E dando continuidade ao terreno minado, um assunto que eu acho que a gente não pode encerrar o programa sem tocar, 2 assuntos inclusive, eu me lembro muito bem que o Dr. Bezerra de Menezes afirmou que o número de casos de homossexuais no planeta aumentaria de tal forma que chamaria a atenção da ciência para estudar o caso. E aqui tudo indica, nós já entramos nesse período, porque ele falou isso ainda na década de 1980. E vemos com muita naturalidade o aumento de homossexuais, bem como a luta desses homossexuais por conquistar os seus direitos, inclusive o casamento, entre outras coisas, né? No entanto, infelizmente, ainda vemos uma grande quantidade de pais e mães, inclusive espíritas, que não sabem lidar com a presença de um filho ou de uma filha homossexual dentro de casa. No seu entendimento, em que a doutrina pode auxiliar os pais e filhos nessa condição extremamente natural e que faz, obviamente, parte de um processo evolutivo da humanidade? Carvalho, é um outro assunto muito interessante, é um outro assunto que a gente tem que falar disso, a gente tem que discutir. Eu acredito que, nós sabemos que dentro da doutrina espírita, né, a espiritualidade, nós não temos gênero. O espírito ele não apresenta um gênero definido. Ele é uma centelha de luz, de amor. Então ele não é homem ou mulher. Tanto é que Kardec perguntou, tem sexo os espíritos? Não como supondes. Não como supondes. Tem, mas não como a gente conhece, não de possuir a genitália masculina e feminina. E então, assim, dentro desse ponto, é algo que já meio que traz uma tranquilidade a todos nós. Mas a gente vê ainda um sofrimento muito grande, inclusive dentro da casa espírita. Com base no preconceito e no desconhecimento. No preconceito, exatamente, né? Muitas das vezes eu falo a seguinte situação, as pessoas que têm uma visão diferente disso, elas muitas vezes conseguem visualizar ali somente o ato sexual em si. Parece que não... A preferência sexual. Não, o ato em si. Quando vê um casal homossexual, parece que eles só conseguem ver imagens do ato em si, sendo que não, né? A relação de amor existente entre dois seres, independente de qual gênero é, gente, ela transcende a matéria. E por aí a gente já tem uma situação bem legal. Dentro do ponto que você falou, do Dr. Bezerra, no livro Loucura e Obsessão, ele traz uma nesse livro que ele falou. Uma parte muito interessante, continuação de tudo isso. Ele fala assim, na forma transexual, que é quando você tem um espírito que encarna com um gênero material definido, mas ele tem um outro gênero, né, enquanto espírito. Quando o espírito supera a aparência e aspira pelos supremos ideais, que surgem as grandes realizações da humanidade, como também sucede na heterossexualidade destituída de tormentos e anseios lúbricos, que lhe causam grandes distonias. Dr. Bezerra deixa claro que todo excesso vai ser condenado, que não é porque é homossexual ou heterossexual ou bissexual ou qualquer outra forma de sexualidade, que já identificaram várias. Não é só homossexualidade, não, são várias. Todo excesso é condenável. Mas, ao mesmo tempo que aquilo está dentro de um contexto de crescimento espiritual, de entendimento do evangelho e aplicação dele, isso vai ser benéfico não só para o espírito que tem essa condição, mas para a humanidade como um todo. Então, isso é bonito da gente ver. Enquanto você destacava essa parte do Dr. Bezerra, que foi justamente no Sexo e Obsessão que ele falou isso, eu busquei rapidamente aqui um destaque que eu tirei da última palestra, que é do Emmanuel no livro Vida e Sexo. Ele diz, quando ele fala sobre as uniões que vão formar famílias, essa união
reflete as leis divinas que permitem seja dado a um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração. E aqui então Emmanuel, ainda em 1948, se não me engano, destaca a necessidade de uma família formada simplesmente por gêneros distintos. Porque o que adianta nós termos uma família formada por um homem e uma mulher, onde eles se traem, onde não assumem o seu papel de pais, onde se espancam? Eu, particularmente, conheço um casal homossexual que criam 2 filhos de maneira exemplar. Então, o que vale é o que você falou. É o respeito e o amor. É o jeito que se convive. E tudo isso, Carvalho, vai ser muito claro com todo o processo evolutivo da nossa humanidade. O amor vai superar qualquer tipo de preconceito e qualquer tipo de agressividade com relação a isso. E é interessante a gente observar, Cristiano, e aqui eu falo por mim, porque eu sou de uma geração, pode-se dizer, do século passado, né? Eu nasci em 67. Então eu cresci numa sociedade onde via os homossexuais com muito preconceito. E eu, particularmente, tive muita dificuldade em aplicar o exercício do não preconceito na minha vida. E graças a Deus eu consegui isso na juventude. Ou seja, eu entrei na fase adulta já vendo os homossexuais como pessoas comuns, iguais a mim, iguais a você, como todo mundo. Mas foi difícil porque é a geração, é a criação que nós tivemos. E há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, dando uma palestra numa escola em Mineiros, antes da palestra, eu observando, era a hora do recreio, e crianças ali, eu acredito que numa faixa etária entre 6 e 12 anos, brincando normalmente lá no recreio, e eu vi um rapazinho que não tinha mais do que 10 anos, uma verdadeira moça de tão delicado, de tão afeminado, brincando com bastante naturalidade com as meninas e com os meninos. Eu já voltei mentalmente à minha geração sobre o preconceito. Então eu acredito que essa nova geração vem também mudar esse paradigma, porque eles nasceram da mesma maneira, acostumados com o tablet e o celular, acostumados a verem esses que não se aceitam dentro do próprio gênero como pessoas normais. E eu acho que é por aí que a coisa vai. Exatamente, Carvalho. Tem o finalzinho ainda da fala do Dr. Bezerra, que eu acho que é incrível. Ele fala o seguinte: seja, porém, qual for a forma sob a qual se expresse o sexo na vida, ele é departamento orgânico importante, credor de respeito e consideração, não apenas máquina de satisfação dos instintos egoístas e imediatistas, destacando mais uma vez que tudo vai estar diretamente relacionado com os excessos, ou não, independente disso. E eu tenho uma consideração que eu queria fazer, completamente à parte da doutrina espírita, mas algo que eu consigo visualizar quando essa relação homoafetiva ou de qualquer outra forma que tenha, aconteça de maneira verdadeira, onde o amor está prevalecido ali. Sob o meu ponto de vista, eu acredito, Carvalho, que os homossexuais estão muito à nossa frente, porque eles conseguem amar incondicionalmente ao gênero, o que muitas vezes, para muitos, é inconcebível. Aquele amor que muitas vezes eu só vou dedicar a uma pessoa do meu sexo oposto, com aquela coisa que eu posso, tipo assim, dar a minha vida, eles conseguem fazer isso com uma pessoa do próprio sexo. Mas eu vejo isso aí, o problema da base disso daí que você está falando, o preconceito. Porque se eu tiver o preconceito contra alguém que tem uma opção diferente da minha, eu não aceito de forma nenhuma. Mas às vezes nem é porque eu não aceito, é o preconceito que realmente cega. Exatamente. Caminhando então para o nosso início, e aqui a gente tem que ser bastante rápido, porque até o Claudinho já voltou ali, mostrando o relógio no braço. Nós sabemos, Cristiano, que o suicídio entre jovens é um assunto vasto e complexo para a gente discutir isso aqui agora. Mas posto que ele se tornou uma pandemia silenciosa, em que a doutrina espírita pode auxiliar os pais no enfrentamento das causas que levam esses jovens a se matar. Carvalho, outro tema que é muito claro para mim, pelo menos entender um pouco o caminho disso. O suicídio a gente tem que entender que é o extremo de um processo de, muitas vezes, longo sofrimento.
Uma pessoa que decide tirar a sua própria vida, ela sofreu muito. A gente não pode julgar o que levou ela naquele ponto. Ela sofreu muito e não tenham dúvida disso. A partir deste momento, quando você entende que o processo que gera uma pessoa a tirar a sua própria vida é de muito sofrimento, isso não aparece de uma hora para outra. Isso é um processo que muitas vezes ele vem sendo construído. E às vezes em reencarnações. Isso, também. E então o pai e a mãe, a família em si, ela tem que estar atenta a vários sinais que são demonstrados. Só que vamos voltar lá no comecinho dessa nossa fala hoje. Qual o tempo que eu estou disposto a dedicar ao meu filho e à minha filha? Qual o tempo que eu estou disposto a ter a sensibilidade de perceber que algo não está legal? Qual o quanto que eu estou disposto a oferecer de mim para tudo isso? Não tenham dúvida, aproximação e confiança nos filhos. Faça com que os filhos sintam em nós, pais, pessoas que só querem o melhor para a vida deles. Só que não adianta eu ficar falando isso, falando, se eu não atuar diretamente nesse processo, nessa construção de confiança, nos exemplos o tempo inteiro, na preocupação constante com as suas atividades e com todo o trabalho que eles desempenham. Quanto esse espírito já sofreu? Quanto esse espírito já pereceu em outras vidas? Quanto ele já teve de vitórias? Vamos expandir a nossa visão para além da matéria e vamos abraçar esses espíritos que estão ao nosso lado como uma maneira de crescer juntos, todos nós. A família ela é abençoada e ali está os nossos maiores desafios estão ali. Cristiano, o nosso tempo realmente é muito curto e a gente veio numa crescente. A hora que chegou na melhor parte, o tempo acaba. O Claudinho entra e encerra tudo. Então eu quero te fazer uma pergunta, que é uma pergunta convite, e você fique bem à vontade. Você topa voltar quarta-feira que vem para a gente terminar esse assunto? Você pode? Bora lá. Porque geralmente o nosso programa é assim. Ele é dividido em duas partes. Nós temos a primeira, que é a discussão com o convidado, que seria hoje. E no próximo, o mesmo assunto, só que respondendo perguntas dos ouvintes. Então, como, repito, a gente esquentou agora, entrou na parte mais complexa, inclusive a gente volta nesses dois últimos assuntos para aprofundar um pouco mais. Então, a gente retoma na próxima quarta-feira, você está convidado, e aí na outra a gente faz a resposta, porque infelizmente o relógio aqui anda. Sem dúvida, Carvalho. Eu te agradeço muito. Eu acho que vai ser interessante da gente participar. Eu não sei se tem um Sim, tempo pode ainda. falar. Um dos pontos que a gente ia comentar hoje, que eu acho que deve ser falado. Nós vamos conversar, inclusive, sobre isso. Que é a questão do culto do evangelho no lar. Fundamental. Tá? Não existe uma família alicerçada, sólida, sem confiante, sem a prática desse momento. Um dia na semana, tire 20 minutos, sente com a sua família, faça uma oração, abra o seu coração, discuta com todos quais os sentimentos que estão envolvidos em tudo que nós estamos passando. Esse momento é crucial, porque ali começa a nascer centelhas de valorização da família e de crescimento em conjunto, que é o que nós estávamos falando aqui. E o assunto é tão palpitante que o Claudinho já falou que está com um monte de perguntas ali já de hoje. Ótimo. Então, assim, nós vamos organizar, nós dois conversarmos sobre a formatação do próximo programa e já fica o convite para os nossos ouvintes, então, na próxima quarta-feira, às 18 horas, a continuação, parte 2 da saga. E aí, na outra quarta, a gente faz a resposta. Eu convido, então, para que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo ao Pai a essa oportunidade ímpar de discutir um assunto tão vasto, tão complexo, tão profundo, mas também tão necessário. Porque faz parte da nossa vida, isto é a nossa vida. Viver a família é talvez o fundamento mais importante na jornada evolutiva do espírito. Por isto que nós precisamos discutir, compreender, entender e auxiliar, porque nós aprendemos ensinando e somos ensinados também aprendendo. Agradecendo ao Mestre amado por mais essa oportunidade, agradecendo a presença de todos e a participação, louvamos a Deus, pelo nome do qual encerramos o nosso programa de hoje. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja.